E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz uns dias aí que eu não apareço, pensando, depois da eleição e tudo mais, mas estamos de volta agora e com força total aqui no YouTube também, tá? Então, quem tá assistindo esse vídeo já verifica a inscrição aqui, sininho e tudo mais, deixa like no vídeo. Preparei alguns vídeos para gravar essa semana sobre geopolítica, muita coisa que vocês tinham me pedido nos comentários para eu gravar, para explicar como é que tá a situação. Então, essa semana vai ter vídeo sobre isso. Vai ter, enfim, vai ter muito mais coisa aqui no canal. Então já deixa o sininho aí. Galera, eu cheguei agora em casa. Pô, tô até sem um relógio aqui perto. Mas enfim, tá bem tarde. A gente fez uma live reagindo ao debate da Band, lá no YouTube do Arthur e no meu Rumble, tá? Cara, deu mais de 10 mil pessoas lá no meu Rumble. Isso que não tem nem 1000 inscritos lá, então já se inscreve lá também se estiver vendo esse vídeo, beleza? Vou comentar sobre o debate hoje, que acho que é o tema quente aí do momento. Primeiro eu tenho que parabenizar a Band, né, pelo estilo do debate. Eles já realizaram esse modelo de debate no primeiro debate de governador entre o Tarcísio e o Haddad aqui em São Paulo. E agora replicaram aí para presidente. Um modelo muito bom, os candidatos podem ficar em pé, tem toda aquela mobilidade na cena do palco e tudo mais. Isso deixa esteticamente com muito mais cara de debate, né? Fica, enfim, algo muito melhor do que aquele modelo travado, engessado, com tempo. Isso tem muito mais, deixa os candidatos muito mais livres para se expressarem. Mas, bom, vamos lá. Vou citar aqui algumas coisas que foram faladas, algumas bobagens, né, que foram faladas. Eu achei que no primeiro bloco de confronto entre os dois, o Lula tinha se saído melhor. Por quê? Porque ele estava ditando o tema e o tempo, portanto, do debate, né? Ele começou falando, então ele já chegou fazendo uma pergunta sobre educação, que o Bolsonaro não respondeu, né, sobre fazer universidades, né, porque o governo do Bolsonaro não fez universidades e tal, mas, enfim, não que isso seja o principal ponto da educação no país para ser discutido, quem fez mais universidades, enfim. O Bolsonaro não respondeu, o Lula continuou com esse assunto, o Lula trouxe o assunto da pandemia, ele foi colocando o Bolsonaro no corner. Chegou um momento que, umas 3 intervenções, o Bolsonaro só estava respondendo acusações, tá? E aqui sem entrar no mérito, né? Um negócio que ele estava sendo colocado no corner nesse debate. E até uma hora ali que acho que alguém deve ter dado um toque, não é possível. Fala, cara, muda de assunto, pelo amor de Deus. Ele, vamos falar de outro assunto. Trouxe para a área da segurança. Uma área onde ele pode colocar o Lula, cara, sem ter muito o que falar, né? Falar de PCC, falar de Marcola, enfim. Falar das frases do Lula sobre ladrões que roubam celular. Poderia ter falado muito mais sobre esse assunto. Mas ele só jogou um pouquinho. O Lula respondeu que fez muito mais presídios federais que ele e ele não continuou no assunto. Então eu acho que nesse primeiro bloco o Bolsonaro estava mal. Também não gostei muito da posição dele, ele falava pouco com as câmeras, sempre com o braço para trás ali para mostrar uma tranquilidade que não era verdadeira. Porque no início do debate ele disse que passou as piores 24 horas da vida dele por causa daquela acusação aí que começou a rolar contra ele, tal, vídeos cortados, enfim. Ele, inclusive, pôde falar disso, isso já na segunda parte do debate, uma parte que ele foi bem, que ele foi, assim, muito melhor do que o Lula, que foi na parte do segundo confronto. Então, por isso que eu acho que, né, já adiantando que o Bolsonaro venceu. Acho que o primeiro bloco de debates o Lula ganhou, mas o segundo o Bolsonaro não é que ele ganhou muito, com muita tranquilidade do Lula, né? Antes de começar esses confrontos, ele chegou a falar sobre essa acusação, né, de que estavam sendo feitas a ele, tal, das crianças venezuelanas, citando decisão, olha só, de Alexandre de Moraes, o arquirrival de Bolsonaro, foi citado ali por ter dado uma decisão ordenando que o PT retirasse do ar determinados conteúdos sobre esse assunto, que foi uma acusação que de fato desestabilizou o Bolsonaro. Ele chegou a fazer live 1h da manhã, enfim, trouxe esse assunto ali sem ter sido questionado, mas acho que ele conseguiu dar conseguiu matar esse assunto no debate, até porque ele falou em um momento que o Lula não tinha direito à réplica, então o assunto ficou por isso mesmo. Quando começou ali o segundo confronto, aí foi um show de horrores. Lembrando que o Lula, quando foi falar de Amazônia, acho que isso foi no primeiro, chegou a falar do desmatamento, que o desmatamento do governo dele foi pouco, etc, que é uma mentira. Eu já falei aqui pra vocês diversas vezes. 2003, 2004, ou 2004, 2005, sob a gestão da Marina Silva, a gente teve o
recorde de desmatamento no Brasil, na Amazônia. Então, esse é um assunto que pro Bolsonaro era muito ruim entrar nesse assunto, né? E pro Lula. E ele entrou. E aí ele começou a se embananar inteiro no que compete à Amazônia, agro, etc. Chegou a falar, não, nós somos contra invasões em áreas indígenas, né? Ou seja, não é contra invasão em terras produtivas, como o MST faz, invadindo locais produtivos e destruindo, né, fazendas ao redor do Brasil, destruindo áreas produtivas no Brasil. Isso não é contra. Ele é contra invasão em áreas supostamente indígenas, né? Assim, uma loucura. E aí ele completa ainda esse ciclo de cagadas referente à Amazônia, agro, etc., falando que vai criar um Ministério dos Povos Originários que seria indicado pelos indígenas. Que é uma bobagem, né? Primeiro porque, assim, não existem os indígenas. Não dá pra falar que ele vai pegar todos os indígenas do Brasil e eles vão escolher um ministro. Não é isso. É que ele vai criar esse ministério babaca, vai colocar, provavelmente, algum indígena, algum, não sei, tem deputadas agora eleitas indígenas, etc. Colocar uma dessas lá e deixar lá, e é isso aí. É que nem o Ciro Gomes falou, né? Que ele vai criar esses ministérios para agradar essa turminha da lacração e no resto ele vai lotear com gente do Centrão, com gente que estava envolvida nos esquemas de corrupção do PT. Tanto é que aí o Bolsonaro, nesse segundo bloco que ele ganhou muito bem do Lula, questionou ele sobre quem será o seu ministro da Economia, quem será o seu ministro da Fazenda, e ele não falou. Não fala sobre o ministério, não publica plano de governo. Enfim, o Lula deixa tudo na indecisão, né? Você tem que adivinhar o que vai ser o governo do Lula, né? Tem esses liberais, né? Entre aspas, liberais que estão apoiando o Lula, né? O caso até do Pedro Menezes lá, que era do Mercado Popular, que fica dizendo, não, o Lula vai ser super liberal, ele vai fazer a reforma tributária do Bernardo Api, ele vai privatizar, ele vai colocar os economistas aí que estão apoiando ele, o Pércio Arida, o Armínio Fraga, vai coisa nenhuma, o Lula nunca deixou claro isso, né? Então tem gente que quer fazer a imaginação de que o Lula vai ser um governo liberal, outros como o Boulos, não, o Lula vai estar lá e ele vai taxar os ricos e não sei o quê, e de concreto você não tem nada, você tem declarações absolutamente vazias, você não tem plano de governo, você não tem possíveis ministros a serem indicados, você não tem nada. Esse é o governo Lula. E aí, para completar, o Lula, ele vai no fundo do poço, e eu talvez possa fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, sobre a Revolução Sandinista na Nicarágua, quando ele é questionado, você é amigo do Daniel Ortega? Você é amigo do Daniel Ortega? E ele fala aí, faz a pergunta, né? Ele não responde. Depois ele fala que ele gostou da Revolução Sandinista, né? Porque assim, qual que é o fruto disso para Nicarágua? Hoje a Nicarágua é um país que persegue católicos, que fecha igrejas, que proíbe manifestações, é uma ditadura absurda, abjeta, do qual o Lula trata como amigo. Aí começa a defender o Maduro, não, de que na verdade o povo ali tem que decidir sobre isso, né? O povo da Venezuela, o povo da Nicarágua, esse povo, se for se manifestar contra esses ditadores, eles vão presos. Essa que é a verdade. Então, aí o Lula ainda usou muito mal o tempo, deixou o Bolsonaro com 6 minutos para ficar descascando ele no final. Então, por isso, nesse segundo bloco, o Bolsonaro ganhou de goleada e por isso venceu o debate, mesmo eu achando que ele perdeu o primeiro embate com o Lula. Aliás, eles falaram sobre o Ministério da Defesa e etc. O Bolsonaro falava que o José Genuíno e o Aldo Rebelo eram pessoas competentes para o Ministério da Defesa. Isso é importante lembrar. Eles entraram nessa briga de Ministério da Defesa, mas o Bolsonaro elogiava o Ministério da Defesa do Lula, como também elogiava o Lula. E o Lula falou isso. Falaram que você era meu puxa-saco lá na Câmara, não tem discurso seu me atacando. E é verdade, porque o Bolsonaro era mais um deputado ali qualquer. Bom, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos a qualquer momento. Compre o ingresso do Congresso Nacional do MBL aqui. Usa o cupom Renato que tem desconto de 5%. Tamo junto!